Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus e eu te convido a ficar até o final desta programação, porque certamente Deus falará ao seu coração, eu não tenho nenhuma dúvida. E comecemos, portanto, já ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero trazer uma palavra de Deus hoje, endereçada em Zacarias 14, do 1 ao 5, que certamente já trouxe uma mensagem aqui, mas nós queremos nos entremeiar por outros aspectos, por outros pontos de vista com relação a esta mensagem, a mensagem que está contida nesse texto da palavra de Deus. Zacarias 14, 5, que nos diz o seguinte, presta atenção: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e os muros forçados, e metade da cidade será para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. O terceiro diz assim: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou nos dias da batalha. O 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes da oliveira, que está defronte a Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Meu querido irmão, meu querido amigo, eu queria hoje que a gente entendesse duas situações com relação às vindas do Senhor. A sua primeira como criança, a sua crucificação, a sua ressurreição. E aqui nesse momento, em Zacarias 14, o seu retorno, não a sua vinda, mas o seu retorno para se apresentar de uma forma gloriosa para Israel. E por que nos propomos a isto? Porque existem fatos, coisas que aconteceram na primeira vinda de Jesus, como acontecerão outras, mas ambas com sentido espiritual e de forma gloriosa e tremenda. Veja-se, quando Jesus foi crucificado, alguns fatos aconteceram, já nos reportamos inclusive aqui outro dia, não falando deste assunto, evidentemente, a respeito disto. Quando Jesus morreu, mostra-nos a Bíblia que alguns fatos sobrenaturais aconteceram. Diz a Bíblia, quando relata o fato da sua morte, que o véu do templo, que era algo que separava o santo dos santos do lugar santo, rasgou-se de cima a baixo. As pedras se fenderam. Houve ressurreição, claro, depois da sua, evidentemente, mas houve, a partir dali, uma delegação de pessoas de santos que haviam morrido e voltariam, como voltaram e visitar os seus parentes. Naqueles dias, o céu escureceu, houve terremoto. O que nós queremos mostrar é que houve estes fatos sobrenaturais, mostrando que alguém especial estava passando também por um momento muito especial, como no caso da sua morte, em favor daqueles que ele haveria de salvar. Deste mesmo jeito, se nós observarmos aqui em Zacarias 14, haverão também fatos que não são corriqueiros de ordem também espiritual na sua segunda vinda. Nós vimos aqui
no texto que nós lemos, que o Monte das Oliveiras, onde hoje se encontra o domo, o local sagrado para o mundo gentil, né, os muçulmanos, se rasgará em dois e Jesus aparecerá de forma sobrenatural. Algo também sobrenatural é a chegada à vida, o envio de nações adversárias de Israel naquele dia, e outros fatos relacionados à sua segunda vinda de modo sobrenatural. E por que eu digo isto? Porque do jeito que aconteceu na sua primeira vinda, acontecerá também na sua segunda, no seu retorno, evidentemente. E estes fatos, baseados nos primeiros que aconteceram, todos nós deveríamos estarmos ligados, principalmente nós evangélicos, que diz a Bíblia, vigiai e orai, porque a vida do Senhor será como um ladrão, isto é, rapidamente, sem ninguém perceber, sem ninguém esperar. Mas fatos sobrenaturais aconteceriam ou acontecerão na sua segunda vinda, e a Igreja de Jesus deve estar ligada nisto. Claro que eu não estou aqui assombrando a igreja, mas é necessário que fiquemos de olho. E todo momento diferenciado, fora daquilo que é corriqueiro na vida do ser humano, a Igreja de Jesus deveria estar atenta. E nós devemos estar atentos com tudo isso que está havendo no mundo político, global, porque fatos também sobrenaturais no mundo político acontecerão nesses dias, da sua volta, do seu retorno, para buscar a sua igreja e para se revelar a Israel. E eu queria fazer aqui uma diferenciação nesses dois fatos, ou nesse conjunto de fatos, na sua primeira vinda e na sua segunda. Na sua primeira vinda, muitos fatos sobrenaturais aconteceram e poucos perceberam. Inclusive centuriões se converteram, sacerdotes e alguém do mundo religioso se converteu baseando-se nos primeiros fatos que representavam ou apresentavam ou mostravam que aquele que estava morrendo na cruz realmente era Jesus. Lembre-se quando um dos centuriões disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quer dizer, a Bíblia nos mostra que muitos se converteram por causa desses fatos sobrenaturais que aconteceram na vinda de Jesus. Muitos, mas não todos. E é justamente disto que eu quero me deter especificamente. É que os fatos sobrenaturais dos dias de Jesus, da sua primeira vinda, mexeu com alguém? Mexeu. Converteram-se alguém ao cristianismo, judeus e não judeus? Sim, mas não foram todos. Mas, contudo, porém, todavia, na sua segunda vinda, aqui em Zacarias 14, no evento do seu retorno, nos fatos sobrenaturais que acontecerão no seu retorno, a Bíblia mostra que todo o Israel se converterá ao Senhor. Haverá um avivamento espiritual neste dia. E por quê? Lembre-se, os primeiros fatos sobrenaturais diziam respeito ao Filho de Deus, ao Salvador de Israel, aquele que haveria de libertar Israel. Era isso que eles tinham na cabeça, mas o que eles pensavam de libertação naqueles dias era a libertação do jugo dos governantes da época, porque Israel estava sendo governado pelo Império Romano. E a Bíblia nos mostra que Jesus não tocou no mundo político, simplesmente passou de forma sobrenatural, sem mexer com o mundo político. Quer ver um fato? Lembre-se, quando Zaqueu se converte, ele disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolverei tudo, entregarei tudo que eu fiz de errado. Mas a gente percebe que Jesus não se pronunciou. Aquele era um homem corrupto que estava se convertendo e disse que ia corrigir a sua corrupção, mas Jesus não mexeu neste aspecto, né? Então o que acontece? Israel olha para aquilo e percebe que aquele homem que se dizia Filho de Deus, o libertador de Israel, não veio aqui
montado num cavalo de guerra, vamos dizer assim, porque esse era o instrumento mais poderoso de guerra daqueles dias, e não libertou ele do Império Romano. Mas aqui, em Zacarias, quando ele voltar, ele realmente vai libertar Israel da escravidão, de todos os seus inimigos, de todos aqueles que se levantarão contra ele naqueles dias. E aí Israel realmente abrirá os olhos. E mais sério do que tudo, é que ele virá com suas mãos furadas, seus pés furados ainda nesse dia, além de realmente libertar Israel do jugo do mundo geopolítico dos seus dias. Ele vai mostrar a Israel que aquele que morreu lá, que mesmo tendo mostrado fatos sobrenaturais que poderiam ter impressionado Israel e todo Israel ter se convertido, aquele que está ali agora sim é o libertador político de Israel, e todo Israel se converterá e haverá alegria e haverá fontes de águas vivas espirituais sendo derramadas sobre toda a sua nação. Mas entenda-se que Israel precisa ver, e ele vai ver aqui o seu libertador, desta vez, libertando-o do mundo político, libertando de todos os exércitos que o próprio Deus vai levar para guerrear contra Israel. Engraçado, parece até uma contradição. Ele vai levar os exércitos para lutar contra Israel, mas ele mesmo vai libertar Israel do jugo desses exércitos, do domínio, da guerra, de tudo. Enfim, vai dar uma vitória estupenda, tremenda ao seu povo. Sabe por quê, pessoal? Porque Israel é filho da promessa de Abraão. E você, meu amigo, deve ter visto aqui que ele vai voltar com os santos. Quem são os santos? Aqueles que morreram esperando salvação, mesmo sem Jesus já ter vindo ser sacrificado. Lembre-se que Jesus, quando foi transfigurado lá em Mateus 17, não me lembro do versículo agora, quem apareceu? Moisés e Elias. Esses são os santos que a Bíblia nos mostrou aqui quando nós lemos o texto, tá bom? Mas também refere-se também à sua igreja, isto é, quem estará no monte do Senhor libertando Israel? Jesus, o Todo-Poderoso de Israel, o Libertador de Israel, os santos que morreram esperando na salvação, mesmo ainda não tendo sido executada só depois no Novo Testamento, e a igreja. Nós vamos estar neste evento sobrenatural também. Nós estaremos sobrenaturalmente no Monte das Oliveiras, vendo tudo isso, a vitória que Jesus dará a Israel, e todo Israel se converterá. Será um dia, não um dia de 24 horas, mas será um dia de pranto, não de pranto de desgosto, de tristeza, mas de alegria, por causa do grande livramento que o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus de Abraão, dará ao seu povo nesse dia. Quanto a nós já estamos glorificados lá, já estamos vindo, né, daquele assento em volta do trono, daqueles tronos que estão em volta do trono de Deus. Então, meu amigo, meu irmão, meu camarada, presta atenção, fica de olho nos eventos mundiais atuais, porque eles dizem muito. Podem dizer, não quero aqui tecer teologia, teoria de que possa assombrar ninguém. Não quero ser conspiracionista, mas a Igreja de Jesus precisa estar de olho nestas coisas. Não descuide, porque os eventos mundiais podem estar mostrando que Jesus pode estar voltando para o seu povo, congregar todo Israel debaixo das suas asas, como ele prometeu outro dia, né? Que se Israel ouvisse a ele os congregaria debaixo das suas asas, como a galinha faz com seus pintainhos. Contudo, meu amigo, preste atenção, você que está nos ouvindo, né? Principalmente você, judeus, eu não nem dizer assim, quem sabe tem um judeu ou mais de um judeu nos ouvindo agora nesse momento. Jesus Cristo é o prometido em Isaías 53 e de outros profetas. E tudo que está escrito a respeito dele certamente acontecerá.
Fica de olho nos eventos, porque Jesus está às portas.